Tem muitas versões de Anel Atlântico Sim. no mundo, muitas. Mas poucas pessoas têm o conhecimento, inclusive, do que é a Atlântida. A Atlântida, você, como um curioso não, um estudioso da área, sabe que ela foi a quarta raça que tomou toda a Terra durante pelo menos quase 2 milhões de anos. Eram 7 cantões divididos, cada cantão daquele era dividido, tinha um reinado, esse reinado se chamava Reis de Edom, para cada um deles, era uma parelha divina, né? E eles recebiam as orientações da oitava cidade, e dessa oitava cidade eles passavam para o povo. Então, a oitava cidade recebia diretamente os influxos do Criador, eles passavam esses influxos para os reis de Edom na época, que era desde o princípio da humanidade que esses reis sempre estão presentes, e eles, a partir dali, através dos seus sacerdotes, espalhavam para o povo. Mas sempre tinha isso daí. Depois que a Atlântida cumpriu o papel dela, que foi o mental concreto, por isso que o mental concreto dele, todas essas coisas que a gente vê das construções megalíticas ao redor do mundo inteiro, são tudo construções atlântidas, exceto Ilha de Páscoa, algumas coisas da Austrália, Nova Zelândia, que ainda está da raça anterior, que é da Lemúria. Mas todo o restante conhecido aí são construções atlânticas. E eles conviviam com a divindade. E por eles conviverem com a divindade, eles eram um pouco mais atrasados, e a divindade se manifestava com ele, que a partir dos reis e dos sacerdotes, né, eles tinham aquela facilidade da tecnologia, de receberem toda aquela tecnologia, que eram tecnologias angélicas. E aí eles faziam templos, e tudo deles era pensando o quê? Naquilo que a gente busca hoje, que é a sinarquia. O que é a sinarquia? É aquele governo que se instala, em que ele está preocupado em fazer o desenvolvimento humano do povo. Independente de partido político, independente de qualquer coisa. Ele não está pensando nele, ele está pensando no desenvolvimento do céu na Terra. É isso que a gente está buscando. Então, quando a Atlântida estava no seu apogeu total, todos esses reis de Edom e todos os sacerdotes e todas as instituições e todos conviviam naquela do bem-estar do povo. Quem que mantém isso ainda hoje, mais ou menos, mas pelo menos na tradição a gente ainda vê? A tradição chinesa, a tradição indiana, ainda mantém um pouco aquele respeito antigo, né, dessas civilizações, para que eles possam, dentro dessa tradição antiga, eles ainda trazem isso até hoje. Então, muita coisa mudando, se perdendo e tal, principalmente na parte mais de governamental, mas no fundo, eles ainda continuam trazendo um pouco dessas raízes. Essas raízes foram espalhadas aí pelo mundo todo, nós trazendo para a nossa realidade, começou na Índia, né, com o hinduísmo, e no Egito. Depois se espalhou aí para as outras, como hebreus, fenícios, pérsias, e cada um na sua tônica, mas já na quinta raça, na raça ariana que somos nós, depois que a Terra se dividiu nesses 7 continentes. Por quê? Porque tudo isso, o desenvolvimento divino na Terra, ele é septenário. Tudo tem os 7. Né? Então, hoje nós estamos vivendo também nessas 7 continentes mais importantes e tal, e suas ilhas. Então, para se entender o Anel Atlântico, a gente primeiro deve entender realmente quem foi esse povo lá atrás, quais eram as suas tecnologias e o porquê que ele foi criado. Esse era um anel que ele tinha o poder de restauração do povo. Quando o povo tinha qualquer problema na época, seja daquilo que a gente estava conversando antes, de fazer uma reposição de energia, tudo na vida do Anel Atlântico é o quê? Uma recompensação ou uma compensação de energia, que é a energia do prana, a
a energia do Ti. Para quê? Para que a pessoa possa ter a própria proteção áurica, muito grande, muito forte, muito larga, e através dessa proteção, com todo esse apogeu energético que existe, ele também tem a saúde, porque os órgãos dele ficam todos eles muito fortificados. E uma vez que tudo isso está em total harmonia, ele tem a canalização dele direto com o divino, mais direta com o divino, né? O seu Deus interno, a sua mônada interna, ela começa a ter mais espaço diretamente com o divino, abrindo a intuição. Então você passa a ter uma intuição muito mais aguçada. Por conta desse influxo que a gente vai fazer os testes aqui, você vai sentir, pegando as 3 versões do anel, para que você possa sentir o que eu estou explicando aqui dentro dessa parte mais simples. Então, o que é o anel atlântico daquilo que a gente fala dos 5 sólidos platônicos? Eu vou fazer aqui alguns desenhos em que ele começa aqui com a própria circunferência. Nas teogonias mais antigas, nós sabemos que a circunferência foi quando o grande arquiteto do universo, conhecido pelos nossos irmãos maçons que falam, e chegou um momento em que ele precisava criar o nosso universo, a gente não sabe as razões, e ele começou exatamente delimitando uma área. Isso aqui tudo é universo, mas ele chegou a delimitar uma área para que essa área aqui ele pudesse trabalhar dentro dela, ele pudesse pegar toda aquela energia e fizesse aqui um ponto. Esse ponto aqui que a gente chama da fecundação divina. Ou seja, o divino ele tem o ovo cósmico ou o grande útero cósmico, e a partir do momento que ele fecunda com a energia masculina esse ovo, ele começa a ter um trabalho de multiplicação, ou seja, primeiro a divisão. Primeiro ele se divide em 2. Então, esse começa e vem. Alguns pegam e dividem aqui no meio, porque aqui vem a polaridade do masculino e feminino. Aqui está o masculino, o feminino, isso aqui tudo. E aqui está a fecundação do masculino. A partir desse momento em que há essa fecundação da polaridade, aí ele pode ficar diretamente na polaridade assim, ou como a gente conhece a outra polaridade mais conhecida no mundo, que é essa, aliás, que é essa aqui. Que é o símbolo do Yin e Yang. Aqui nós temos essa polaridade fechada, que é o masculino, ou seja, nós saímos do céu anterior, passamos aqui para o céu posterior. E aqui, nessas duas circunferências menores, está simbolizado aquela respiração que eu te passei. Ou seja, você tem a plenitude de respirar esse tempo, mas aqui você para um pouco dentro desse tempo. E aqui você expira, é a parte feminina, e você também para um pouco. E à medida que você vai aumentando esse espaço da respiração, você vai se transformando o seu corpo físico com mais poder de estar absorvendo essas energias vitais através da respiração dentro desse contexto. Nessa maneira aqui, eu vou fazer um outro desenho aqui. A partir desse momento aqui, a partir desse momento, fecundou. Na nossa ciência aqui, a gente pode até chamar isso daqui como sendo o Big Bang, ou seja, a grande explosão da criação do mundo. Aí ele se polarizou, se dividiu. Tudo no mundo é polarizado e tem esse formato.
Isso aqui agora, então, ele dá um movimento, aquele movimento circular, e começa a movimentar. A partir do momento que ele começa a se movimentar, ele começa a criar os 5 elementos. Aqui vem o primeiro elemento aqui. Assim, meio feio, mas já dá para a gente perceber que aqui tem o pentagrama. E o que é esse pentagrama dentro de uma realidade cósmica? É porque aqui nós temos, dentro da nossa constituição física, nós temos aqui o coração e o intestino delgado. Aqui nós temos o baço e o estômago. Nessa parte aqui, a gente tem o pulmão e o intestino grosso. Aqui nós temos os rins e a bexiga. E aqui nós temos o fígado e a vesícula biliar. Ou seja, nós temos 5 sólidos, os 5 órgãos masculinos e 5 órgãos femininos. Os dois trabalham em conjunto o tempo todo. E eles são altamente ligados porque quando eu recebo um fluxo de energia pelo coração, o coração automaticamente distribui para o baço e o estômago. Quando o baço e o estômago aqui recebem os alimentos, ele automaticamente vem aqui para o pulmão, que o pulmão mais o intestino grosso é quem vão fazer aquela tessitura para trazer a essência dos alimentos para todo um conjunto de órgãos. Ou seja, o Qi, ou a energia vital dos alimentos, elas são automaticamente passadas nesse formato para que a gente possa ter a nossa vida aqui em equilíbrio. Porque a outra vida que a gente tem, que também essa daqui é a vida física através dos alimentos. Mas a outra que a gente tem, que nós trazemos dos nossos pais, tanto do masculino como do feminino, eles ficam armazenados nos rins, que é a nossa energia pré-natal. Essa daqui é a energia pós-natal. Aquela energia pré-natal, digamos assim, é uma bobina que fica sustentando a nossa vida para o resto, enquanto a gente vive. Essa outra ali é para manter essa bobina cheia. Certo? Então, mais uma coisa que é dual. Então, quando a gente fala no Anel Atlântico, nós estamos falando nesses conceitos universais. Não é só um anelzinho bonitinho ali que traz força, que santificado, que dá. Não. Nós estamos falando exatamente de uma cosmogênese mais forte. Então, quando a gente pega aqui, voltando mais uma vez aqui, para essa primeira circunferência, para se forjar uma forma do Anel Atlântico que venha com todo esse conhecimento antigo, para que ele possa se transformar e para que ele possa cumprir o papel dele na Terra, nós estamos falando exatamente da própria criação do universo em relação a isso. E aqui, por exemplo, onde está a fecundação, aqui no meio, vamos trazer essa circunferência como agora como o planeta Terra. Todos os planetas têm isso. Mas o planeta Terra, que é onde nós habitamos, então a gente vamos dar um pouquinho mais de atenção para ela, que é onde nós vivemos. E é de onde nós tiramos a nossa sustentabilidade, tudo que a gente precisa vem a partir dela. E essa Terra aqui, essa circunferência vai se repetir aqui dessa mesma forma que quando você faz aqui, quando a gente chega aqui nesse formato do pentagrama, agora sem os órgãos, né, só para a gente ter uma noção melhor, a gente faz isso. Aqui, a gente consegue fazer a divisão exata em 72 graus
72 graus da circunferência, que é exatamente onde a gente começa a pôr o primeiro sólido platônico. Exatamente o pentagrama. O pentagrama, dentro dos 5 sólidos platônicos, ele é o que traz o projeto da formação da matéria, seja que matéria for. Primeiro ele coordena, dentro do sopro divino, dentro do som, do movimento, tudo chega nele e ele pega e distribui depois para as outras formas. Então o anel Atlântico ele começa com a circunferência sendo dividida em cinco através do pentagrama, em 5 partes. Sendo que essas 2 partes principais aqui, a primeira parte aqui, é onde forma o elemento em ouro. Ele tem mais volume e a prata aqui menos volume. E aqui a gente tem o casamento perfeito do homem e da mulher, exatamente na dimensão da proporção áurea, calculada pelo pentagrama. Então, quando você tem 2 partes, ou 144 graus da circunferência, aqui nós estamos falando aqui 100% numa frequência masculina, dentro dessa ideia da circunferência. Quando nós falamos aqui em 3 partes, 3 vezes 72, que vai dar a diferença para os 360, né? 30 graus. Então, você tem a parte feminina. E por que a parte feminina é mais fina? Porque se você vê um corpo feminino com a mesma estatura de um homem, a mesma estatura, o mesmo formato ali, você olha assim, os dois são iguais, né? Tem o mesmo tamanho, a mesma dimensão, o mesmo tudo, mas você vai ver que a mulher é bem mais leve do que o homem. Assim como o ouro, a prata é um pouco mais leve do que o ouro. Ou seja, essa diferença que existe entre a prata e o ouro é exatamente o que existe na mulher na mesma proporção do homem. E por que o anel Atlântico tem que ser em prata e ouro? Ele poderia ser só de prata, como muita gente me pede. Né? Dom, eu preciso de um anel, mas esse eu quero só em prata. Eu não gosto do ouro, eu quero na cor prata. E por que eu não devo fazer? E eu tenho sempre negado a fazer só em prata. Porque a prata, ela é um elemento 100% feminino. Ela está em toda a Terra, a parte equilibrante da Terra é o feminino e a outra parte é o masculino. Todas as partes da Terra, em todos os lugares, inclusive no nosso corpo humano, tem ouro e prata, assim como da mulher tem ouro e prata. Quando você tem uma frequência somente em prata, esses elementos, ele interfere diretamente nas enzimas, na parte enzimática do corpo. Então, se eu faço um anel com essa frequência, que ele vai fazer essa captação de energia completa, e ele fica aqui dentro do elemento prata, dentro do elemento feminino, e ainda mais com essa energia feminina, então tende a mulher se tornar ainda mais receptiva ou mais, digamos assim, intuitiva e esquecer que está na Terra, por um exemplo. E o homem pode, se ele está na condição normal dele, ele também pode perder um pouco de toda essa necessidade de força masculina que ele tem, porque ele está sendo puxado por uma força feminina, que está sendo impactado diretamente na parte enzimática do corpo dele. Porque quando o anel Atlântico recebe esse influxo de energia para trazer para o corpo, quando chega aqui ele depende do elemento que eles estão aqui. Agora, se nós tivéssemos uma tecnologia como os Atlantes tiveram, esse mesmo anel poderia ser de pedra, porque a pedra era um elemento neutro. Ele poderia ser de madeira seca. Por quê? Porque o que importa é a geometria junto com os 5 sólidos platônicos nele. Mas
na nossa tecnologia, desde que eu desenvolvi o anel, desde a minha experiência com lapidação, com essa coisa que a gente teve conversando, nós não temos capacidade de fazer nada, nem de esculpir uma madeira como os atlantes faziam. É tanto que o primeiro anel atlântico que foi descoberto por Howard Carter, ele era de pedra. Ele era de um granito muito duro que tem lá naquela região do Egito, de uma região chamada Assuan, Pedra de Assuan. Mas eles tinham todo um preparo para fazer isso, além do conhecimento muito grande, né? Então, assim, a primeira coisa que temos aqui dentro do anel Atlântico original é exatamente obedecer essas medidas dentro de uma circunferência para que o homem, através do ouro, e a prata, através da mulher, tenha uma união perfeita, tenha uma ressonância perfeita. Sabe por quê? Porque eles, dentro do movimento, eles precisam dar continuidade à vida, precisam continuar gerando vida. Então, nesse formato aqui, até aqui, por exemplo, nós temos as elipses, que são isso que está dentro da circunferência do anel, que muita gente aí chama de correntes e não sei o quê. Ou seja, nós temos 10 elipses, né? Se você olhar aí dentro do anel, que são essas correntes que existem aqui, o que elas representam? Elas representam exatamente o casamento perfeito entre o homem e a mulher. Por quê? Porque cada elipse dessa, na realidade, ela é representada por duas circunferências que representam o universo masculino e o universo feminino. Então aqui estão lá. E aqui, com essa união perfeita, nasce o filho. Aqui começa a trindade, Pai, Mãe, Espírito Santo, Pai, Mãe, Filho, Ísis, Horus, entendeu? Toda a trindade no mundo, da forma que existe, eles começam aqui dentro dessa forma. E por que são 10 aí dentro do anel Atlântico? Lembra do que a gente falou ali atrás, que são 10 órgãos vitais? Sim. Então, cada elipse dessa, ela é alimentada, ela recebe o influxo energético, né, o influxo do prana ou do ti, como nós conhecemos, e vai alimentar os órgãos vitais do corpo. Essa é a função da elipse. Sem falar que a elipse, ou a Véstica Piscis, como é mais conhecida no mundo esotérico, ele é um dos símbolos que todas as teogonias do mundo inteiro já utilizam ainda, né? Lá no Vale do Amanhecer eu conheci essa forma pela primeira vez como elipse. E qual é a missão dessa forma lá? É que ela vai tirar, acredita-se que vai tirar todo o sofrimento da cruz, né, através do sudário, que é aquele tecido que envolve a cruz, e esse formato aqui, estando preso aqui no chão, ele tira a energia daqui do chão e faz a transformação, voltando à antiga forma da chave de Enkel. Que antigamente no Egito tinha essa forma aí da chave Enkel. Então essas 10 elipses que tem dentro do anel Atlântico, ela atende todo esse compêndio antigo dessa sabedoria antiga. Agora, saindo do pentagrama, a gente volta aqui novamente para mais um segundo elemento, que é, aqui nós temos o meio, o centro da Terra, e 30 graus acima, 30 graus abaixo, na Terra, nós temos o Trópico de Câncer, aqui, e aqui o Trópico de Capricórnio. Não é isso? Que dimensionam a Terra dentro do seu equilíbrio energético.
No anel Atlântico não tem o primeiro furo aqui embaixo, do norte, do sul, e o outro aqui em cima? Então, quando a gente pega o Trópico de Capricórnio e traça uma linha reta com isso aqui, para um lado e para o outro, nós temos o primeiro triângulo perfeito. E quando nós fazemos a mesma coisa no de cima, isso aqui é um pouco mais largo, porque aqui são 30 graus, né? A gente não está medindo, mas é mais ou menos, dá para a gente ter a ideia mais perfeita. Então aqui a gente tem, de novo, o masculino, através desse triângulo superior, e aqui temos o feminino, através desse triângulo inferior. E o que que isso faz? Quando essa linha ultrapassa aqui a circunferência em um grau de 54, em 54 graus mais ou menos, aqui nós temos a base das pirâmides, que é exatamente a mesma base da pirâmide de Keops, ou a pirâmide de Teotihuacan, no México. Então, essa pirâmide aqui ela é feita exatamente dentro desse princípio, acompanhando a linha feminina, porque a linha feminina, o feminino é quem faz, é quem é responsável pela manutenção da vida em todo o planeta e em todo o cosmos. Tudo começa com o feminino, então aí é a mesma coisa. E esse formato aqui dessas pirâmides serem exatamente igual à pirâmide as pirâmides do Egito, mas quando você traça um paralelo na Terra, no Trópico de Câncer aqui nós temos o Egito, aqui nós temos praticamente a China, e aqui do outro lado nós temos a Teotihuacan, aqui no México. Essa linha aqui, ela divide dentro do globo terrestre exatamente essa mesma dimensão da Terra. Então, as medidas do anel Atlântico original, elas seguem exatamente esse conceito. Então, essa medida que você está vendo aí de 2/5 da Terra, na realidade é a mesma distância da pirâmide de Teotihuacan junto com a pirâmide de Keops. Nós vivemos no planeta Terra. Nós temos toda essa responsabilidade, ou esse conhecimento, ou essa gratidão, né, com a Mãe Terra exatamente em cima disso. Então aqui nós estamos falando que existe um símbolo dos mais perfeitos do universo. Lá quando eu era criança a gente chamava isso de 5 Salomão, que aqui foi construído na realidade quando o Salomão recebeu a arquitetura para fazer o templo dele, ele recebeu através dos 5, por isso que a gente chama de 5 Salomão. Ele foi construído através desse arquétipo. Aqui já é o que a gente é muito conhecido aqui como a estrela de Israel, né? Ou seja, o hexagrama. Só que o hexagrama também, quando você vai estudar profundamente ele, a gente vai trazendo o quê? São o hexagrama sagrado. Ou seja, tudo que é sagrado dentro das teogonias, da sabedoria das idades todas, está exatamente dentro desse símbolo. Tá certo? Outro símbolo que a gente vê aí que estão nas laterais é o triângulo. Triângulo equilátero perfeito. Esse triângulo equilátero perfeito é que dá exatamente a largura do anel de acordo com o tamanho de cada número. Ele também tem um furinho na base que passa de um ponto. Vou falar do furinho também. Depois. Então o que acontece? Esse triângulo, que na realidade é o contrário desse aqui, então é mais um elemento que ele recebe os influxos aí bem na base da pirâmide, não é isso? Ele não está na base das pirâmides, aqui estão as pirâmides. Né? E aqui, esses elementos piramidais aqui, eles estão fazendo a captação da energia e ao mesmo tempo, através do triângulo aqui, eles estão trazendo aqui para o furo aqui embaixo. E esse furo aqui embaixo, ele está exatamente em consonância com as vestes capistas que estão aí dentro.
tanto de um lado como do outro. Então, a partir dali, quando ele se junta no meio, você vai receber esses influxos energéticos exatamente diretamente no centro do dedo. O sangue que corre no centro do dedo. Então, essa matemática divina que é aplicada aqui, chamada proporção áurea ou número de ouro, então a gente consegue canalizar essa energia que é cósmica, que é do cosmos, que está aí na natureza, está em todos os lugares, que quando a gente faz a respiração correta, a gente consegue ter esse mesmo benefício. Tá? Quando a gente consegue ir para a natureza, sentir o cheiro de árvores e de tudo, a gente também se alimenta dessa mesma energia. E aqui a gente canaliza ela de uma forma matemática, utilizando a matemática divina. Matemática que os grandes seres do passado, bem antes de existir a maçonaria, já faziam. Quando nós chegamos na Idade Moderna ali para querer formar a Europa nessa época, os maçons receberam esses conhecimentos e passaram a fazer as construções dos templos também com essas medidas que a gente chama de medidas canônicas. É exatamente essa medida perfeita, sincronizada com o movimento do universo. Então o Anel Atlântico ele é isso. Ele é um potencializador dessa energia que está espalhada para todo lugar. Ele chega, unifica essa energia e distribui para o corpo da pessoa, porque ele tem toda essa ciência feita através da geometria, que a gente chama também de geometria sagrada. Proporção áurea conseguida através do número de ouro, que se transforma na geometria sagrada. Então, por exemplo, quando nós pegamos aqui esse triângulo que ele está aqui, né? Está mais ou menos aqui, a base dele está abaixo do centro, não é isso? Se você olhar aqui, e aqui do outro lado também tem esse outro triângulo aqui. E as pirâmides estão aqui alimentando, aliás, é o contrário aqui. As pirâmides estão alimentando aqui a base do triângulo. Só que esses triângulos, esse furo que tem aqui embaixo do triângulo, ele não é um furo, não é reto. Ele é um furo transversal. Ele recebe esses influxos aqui da pirâmide, que a pirâmide na realidade é o mesmo formato do triângulo, e ele faz esse movimento aqui para vir diretamente aqui para a base da outra pirâmide aqui. E aqui é a mesma coisa. Então ele é um furo transversal em que as duas bases piramidais estão alimentando eles para que as vesicapistas internas recebam esses influxos e possa transferir isso direto para o corpo da pessoa. Tudo isso devidamente calculado em números de graus e suas formas. Então, quando você tem, dentro da geometria, essa forma ligada aos graus, e essa forma ligada ao número de Deus, a frequência dele vai se transformando em forma. E a forma, o que é? A própria energia que ele está gerando em si. Então, esses aí são os elementos. A base quadrática, a gente vai falar aqui também, que são a base da pirâmide, né? A base quadrada, que dá sustentação a tudo que nós temos aqui no nosso quarto mundo. Não é isso? Ou seja, toda a base das pirâmides tem exatamente isso. Toda a base de sustentação do nosso mundo hoje não, desde que nós começamos, ele tem essa base aqui. Começou com o triângulo para dar a primeira sustentação, depois passou para a base quadrática. Então a mesa tem 4 pernas, a cadeira tem 4 pernas, o quadro tem 4 lados, a televisão tem 4 lados, nosso celular tem 4 lados, tudo. Por quê? Porque essa daqui é a melhor maneira que nós temos dentro dessa dimensão de nos adaptarmos à forma. Então o quadrado, que é a base da pirâmide, que está aí devidamente calculada na mesma coisa. Então, na mesma proporção áurea, no mesmo número de ouro. Então, se você pega um quadrado desse e ele não fica
e ele está um pouco desalinhado, ele não cumpre a mesma função. Ou seja, a base quadrática, ela também precisa estar exatamente nas mesmas medidas, para que ele possa ter essa mesma ressonância. Então, quando você pega tudo isso aí, nós estamos falando dos 5 sólidos platônicos. Lembra de uma bola de futebol, que tem lá o pentágonozinho, e tinha outros que são feitas de triângulo, outros são feitas... Então, aquilo é que dá a dimensão da esfera. A esfera, que é o movimento perfeito. O movimento das abelhas também, sextavado, tudo bonitinho, que acaba trazendo o hexagrama sagrado. Que a gente trabalha e conhece isso quando a gente vai fazer. O pentagrama sagrado, que está ligado lá lá no Santo Graal, né? No Santo Graal, na taça do Santo Graal, né? Então começa aqui. A taça do Santo Graal, tudo tem um pentagrama, por quê? Exatamente para trazer para a humanidade todo o conhecimento empírico da divindade na Terra. Então esse é o resultado do que é o Anel Atlântico. E não importa o tamanho dele tem que obedecer exatamente o que você está vendo aí nas matrizes. Pode ser um pequenininho, um maior, um menor, ou seja, à medida que ele vai aumentando, esses elementos têm que ser distribuídos exatamente na mesma proporção. Se eles não tiverem essa mesma proporção, ou seja, você faz um anel aqui, digamos assim, o número 25. Faz isso daqui, aí divide só isso aqui. O 26 obedece só isso aqui. O 27 isso aqui. Ou seja, já deu tudo errado. É por isso que o projeto do Anel Atlântico ele é muito, muito, muito difícil de ser feito, por conta de todos esses cálculos matemáticos, e depois disso, transformar isso dentro da fundição para que tudo isso permaneça. Até mesmo o acabamento e o brilho do Anel Atlântico, quando a pessoa não tem a capacidade de fazer a auto-joalheria, que a gente chama, ele, no meio de fazer esses acabamentos aí, ele sai do ângulo. Se ele saiu do ângulo aqui, já perdemos toda a sua estrutura. Perfeito. Exatamente. É a auto-joalheria que a gente chama. Quando a gente fez o primeiro Anel Atlântico, lá na fundição, nós tivemos que adaptar vários materiais para que a gente pudesse chegar nesse acabamento perfeito. Porque essas travas aqui são muito delicadas. Qualquer polimento errado aqui tudo estraga. Se você, as vesicapistas aí dentro... Esse ponto da fusão do ouro para a prata... Ele aqui, não tem meio termo, cara. Ou é assim, ou não vai funcionar. É muito delicado. Ou não vai funcionar. É uma joia forte, né? Você vê a estrutura dela é robusta, mas o elo entre esses dois materiais ele é realmente um desafio. Ele é um desafio, porque muitas vezes, dos primeiros que a gente perdeu, nós perdemos aí pelo menos umas 5 ou 6. Quando ele jogava a solda lá, ela escorria para dentro do vescapista. Como é que você vai tirar uma solda depois de seca numa coisa tão delicada dessa? Não tira, não tem como. Perdeu tudo. Perde tudo. Tem que refazer. Tem que retirar a solda e refazer. Derreter os materiais para fazer a distinção entre ouro e prata, fazer uma purificação. Exatamente. Aí depois, quando você faz ele de dentro para fora, se bota para cá, ele corre para cima das pirâmides. Se bota para o outro lado, ele corre para dentro do triângulo. Exato. Ou seja... vacilou aqui na solda, ela corre para dentro aqui dos elos internos também. Exatamente. Interno, ela corre para dentro dos órgãos. Para fora, quando você solda de dentro para fora, ela vai para o triângulo ou então vai para a base da pirâmide. A gente já teve anel assim que as laterais do anel ficavam toda chamuscada de sol. Hoje a gente ri, né? Mas esse foi o primeiro desafio, foi um aprendizado para nós que estávamos lá fazendo tudo isso e se adaptando. É o detalhe do detalhe. Detalhe do detalhe do detalhe. E cada peça
você tem um desafio. Às vezes, como você conhece de fundição, às vezes a gente faz uma fundição, o forno não aqueceu direito, ou deu uma falta de energia ou qualquer coisa, aquela fundição já era. Ele pipoca, ou seja, dá bolha no meio das... E se não tiver garantia do material que está usando, fala que é de uma pureza, não é? Tem que ser, se não um for, ambiente de total não, confiança. Todo material tem que ser testado antes. Antes, porque quando vai para o forno, se ele for um material ruim, tem muita gente que me pede assim, Dom, queria passar um ouro que eu tenho, será que dá? Me dá, mas eu até recebo, mas eu não utilizo ele lá. Exato. Lá eu utilizo uma liga que já vem pronta, que eu sei qual é a origem dela. Se eu puser esse outro aqui, pode danificar todo um trabalho ali que custa uma boa fortuna. Então e aonde é que a gente vê a história dele que chegou para nós, que trouxe a revelação? Chegou através do Howard Carter, nas escavações do Egito. Ele encontrou na tumba dele, que ele encontrou no início da carreira, de um sacerdote chamado Hua. Mas aí, quando ele encontrou isso no sacerdote, o sacerdote estava com uma placa no peito, explicando para ele como ele deveria usar. Para ele não, para quem achasse, como ele deveria fazer uso daquele anel. E ele tirou aquilo, passou a fazer uso. Por coincidência, era o dedo dele, né, a medida dele, coincidência. E ele, sacerdote, junto com a esposa que estava enterrado lá, eles estavam perfeitos, um corpo perfeito. E com essa instrução, o Howard Carter continuou as escavações, financiado pelo Lord de Carvaron, e pouco tempo depois, ele descobre a maior tumba de todos os tempos, que é a tumba de Tutankhamon. Porque depois que ele passou a usar o anel, chegou um determinado momento em que o Lorde disse, não, eu não vou mais financiar, porque está gastando muito e não está trazendo resultado. Mas ele conseguiu persuadir o Lorde, com a força que ele estava lá, porque ele tinha certeza que ele ia chegar em alguma coisa muito grande. Não sabia o que era, e ele acabou descobrindo a tumba de Tutankhamon. Quando ele descobriu a tumba, vieram muitos cientistas e repórteres e curiosos do mundo todo para ver aquele achado, o maior achado arqueológico do Egito até hoje. Pouco tempo depois, todas as pessoas que adentraram a tumba, inclusive o Lorde, que veio para ver a grande conquista, todos eles morreram de forma inesperada e inexplicável até hoje. Isso gerou o mito chamado A Maldição da Múmia. Tem filmes, tem um monte de documentário aí feito. Por quê? Porque na porta da tumba tinha escrito lá: aquele que perturbar o sono do faraó será dizimado, assim, assado. Tenho ele ali no meu livro, aqui no meu livro. O que estava escrito lá. Então, essa maldição do Tutankhamon, ou da múmia, ou da maldição lá da tumba, ela se espalhou pelo mundo todo como sendo uma coisa de mau presságio. Mas um cara, que foi o cara que conseguiu entrar na tumba, descobriu a tumba, entrar na tumba, catalogar todos os objetos que estavam lá, ficou vivenciando lá dentro, fotografando e tudo, morreu de morte natural muitos anos depois. E aí chamou a atenção, o que houve com ele? Ninguém sabia. Por que ele não morreu? Todos os outros morreram. Esse anel que ele estava usando acabou chegando por herança nas mãos do André Belizar, que era um dos maiores radiestesistas existentes na França. O André Belizar, ele inventava ele tinha muitos aparelhos de radiestesia que ele criou junto com a equipe dele. Era um grande cientista da época. E junto com ele tinha uma outra pessoa que também fazia os estudos e que divulgava os estudos dele, que se chamava Roger de la Fontier. Então ele, por ser o herdeiro desse anel,
chegou um momento que ele resolveu estudar o anel. O que era aquele anel e por que E aí ele descobriu toda essa maravilha que o Anel Atlante é. E esse documentário dele está nesse livro, que a gente só acha ele aqui por... Tirei cópia, porque não acha ele mais, ele tem vários outros livros, mas esse aqui é o que fala, né, que é do Física Microvibratória e Forças Invisíveis. Esse é do próprio André Belizar e do A.P. Marel. Através do Anel Atlante, ele descobriu uma maneira de fazer o gráfico de Luxor. O gráfico de Luxor é aquelas 3 linhas que tem assim. Aqui, cada uma linha dessa tem uma pirâmidezinha, né? A pirâmide, aqui também. A pirâmide contrária. E aqui ele conseguiu fazer esse gráfico de Luxor dentro das medidas canônicas, também utilizando o número de ouro, fazendo com que esse gráfico aqui, que ele copiou do Anel Atlante original, servisse para fazer as curas que os radiestesistas tanto tinham dificuldade na época, que eram fazer as curas de águas subterrâneas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tinha uma casa, lembra do negócio de casas assombradas e essa coisa toda? Tudo isso era curadas com esse gráfico de Luxor, que muitas vezes era posto na soleira da porta, dependendo da orientação do radiestesista, ou então elas eram feitos gráficos muito bem elaborados para ficar no local onde aquela energia estava subindo ali, fazendo com que aquela casa tivesse grandes problemas. Então, a grande cura das casas antigas e da água subterrânea que traz algum problema para casa, esse aqui é um dos melhores gráficos para se curar isso. Muitas pessoas pegam esse gráfico e fazem o Anel Atlante, dizendo que é o Anel Atlante verdadeiro, e não tem, é uma cópia, é somente uma cópia. Então esse aqui é mais ou menos o mito do que é a história do Anel Atlante, e aí agora eu estou apto a responder perguntas dentro desse questionamento aí que você queira ter. Isso aqui é uma história bem resumida do que é esse talismã ou esse amuleto dentro desse fluxo maravilhoso que você agora vai fazer o experimento dele para você saber se ele funciona realmente, se tudo isso que a gente está falando aqui tem algum fundo, aonde é que você encontra esse fundo de verdade nos seus próprios experimentos. Para mim, você satisfez todos os questionamentos que eu tinha. Pode ser que surjam outros. Sim. E no tempo eu pretendo te questionar assim, para aumentar minha percepção, né? E assim, eu te perguntei mais cedo, você falou que essas mesmas proporções podem ser utilizadas em outras construções de joias, outras coisas. Achei isso fantástico. Você pincelou bem essa ideia aqui do que é cada... como é que é o nome que você falou? 5 sólidos platônicos. 5 sólidos platônicos. Unificados em uma única peça, cada sólido tendo a sua própria proporção áurea intrínseco nele. O que é o platônico? Porque é Platão que descobriu. Perfeito. Lá dentro Platão, ele era um grande iniciado, ele era discípulo de como é que é, meu Deus? O maior matemático do mundo. Pitágoras. Lá. Pitágoras. Uhum. Pitágoras é que trouxe a matemática divina aqui para a Terra, e todo o desenvolvimento da escola de mistério de Pitágoras era exatamente a matemática divina. O que é o número de ouro? Ele hoje é exatamente as medidas. Se você pegar, por exemplo, essa medida sua, exatamente. Se você pegar aqui, vamos pegar o nosso corpo humano, que todos nós temos um corpo humano. Então vamos ver, ó. Medida de ouro. Essa medida daqui para cá, ela tem a mesma proporção, né? Se você pegar aqui, essa daqui para cá, tem a mesma proporção dessa daqui para cá. Tá? Se você pegar daqui para cá e daqui para cá, você vai ver que esse aqui também está dentro da mesma proporção. Então é assim, é uma medida que você soma A mais B, que é igual a C. Isso foi descoberto por Fídias, e ele tem o número da letra de ouro, que é aquele Φ. Aquela letra Φ grega é o que representa esse número de ouro, ou número de Deus. Então quando você aplica essa
essa fórmula naquilo que você quer criar, você está criando um elemento que ele faz parte da própria natureza divina, com as mesmas proporções. Então, por exemplo, aqui na nossa cabeça, se você pega essa medida daqui para cá e daqui para cá, você vai ter também a mesma proporção. Tem um detalhe. Você falou sobre os 5 sólidos platônicos. Cada sólido tem uma função específica ou são apenas parte... É porque, por exemplo, está aqui vamos colocar uma joia. Eu quero que ela tenha só tal sólido. Ou seja, só vai reverberar parte dessa ideia divina no físico. Ou só tem efeito com 5 sólidos em simultâneo? Não. Quando você faz... Bom, eu quero criar um exemplo. Quero criar um triângulo. Não tem um triângulo abracadabra? A, BR, e aqui vai fazendo isso? O que é isso aqui? Isso é só um triângulo. Isso é um dos sólidos platônicos. Agora, esse triângulo e cada elemento que estão aqui dentro dele, o A, aqui, apesar de ser pequenininho, ele tem que ter a mesma proporção do triângulo inteiro. Entendi. Mas agora, na natureza, como é que isso se forma? Quando você tem um som, esse som ele cria uma vibração, né? Tem uma ciência hoje que se chama cimática, que quando você põe areia e bota um som ali, ela forma algumas imagens geométricas. Na água também. Então, naquele momento em que aquele som começa a agitar a matéria, o primeiro elemento que surge é esse. E esse aqui começa a juntar as outras matérias do lado, que aí ele junta mais as 4 maneiras, e aquilo dá uma forma. Por isso é que quando na radiestesia a gente conhece muito ondas e formas. Por quê? Porque quando você joga uma onda, ele chega um determinado momento que ele capta o que tem de elementos naquele local, e aquela onda está se espalhando, ele forma o pentagrama como sendo a matriz do próprio divino, e essa matriz aqui, ou a arquitetura disso daqui, ele tem a capacidade de juntar os outros elementos que estão do lado para que aquilo se transforme na forma, numa matéria, aquela matéria com forma. Toda essa matéria que é formada dentro de todo o universo, de uma folha de uma planta, ou qualquer coisa que é feito naturalmente, ele segue esse padrão. Desde o átomo. O átomo, quando ele é agitado, quando o átomo está aqui, aí tem aqui os elétrons e essa coisa toda, cada um estão dentro de uma espira, né? Cada um está dentro de uma espira. Se um desses elétrons aqui subir fora do contexto, ou ele não consegue subir nem descer dentro dessas espiras se não tiver a agitação do som. E essa agitação do som aqui que a gente chama, que faz a primeira que faz essa agitação é o pentagrama. Por quê? Porque cada forma dessa do pentagrama que ele vai simbolizando, ele tem exatamente a matemática perfeita da divindade aqui dentro, começando dentro do seu interior, que é o pentágono. Né? Eu estou desenhando aqui, mas você está... o pentágono está aqui. Desse pentágono aqui, ele gerencia todas as outras formas que vêm. Aí vem o triângulo, vem o hexágono, e ali surge você, surge eu, surge o pássaro. E aí onde a gente vê a grande magia, por exemplo, a gente vê uma pena de um pavão altamente multicolorido, mas se você vai lá e tira uma servazinha daquela, ela não tem cor nenhuma, ela é branca. O arranjo geométrico dela é que traz a cor. Assim como a flor. O arranjo geométrico dele é que te dá o perfume. Fantástico.
Tá? Então a composição de todas as coisas obedece a exatamente essa proporção áurea. Obedece exatamente esse padrão. Em todos os sentidos, isso não foge. Agora, quando nós queremos construir algo para nós, ele se torna bom, bonito, belo. Por quê? Porque você construiu ele de acordo com a ressonância do universo, com a ressonância de Deus. Aí ele vibra com você na mesma energia. É isso que acontece com o Anel Atlântico ou com qualquer uma outra joia ou qualquer um outro adereço que você use, que utiliza-se disso. Agora, por exemplo, isso está presente em todos os povos. Vamos pensar nos povos nativos. Cada tribo nesse planeta, eles têm os símbolos deles. Você já percebeu? Ele tem aquelas pinturas dele, ele tem aquilo lá. E aquilo é feito num cuidado. Não é qualquer um que chega e faz aquilo, a pessoa tem que aprender. Por quê? Porque eles estão reproduzindo exatamente essa matemática divina no corpo, ou no tecido, ou naqueles símbolos dele. Fantástico. Todo o taoísmo, toda a ideia do Tai Chi Chuan, da acupuntura, da pintura taoísta, da escrita, né, que vem aqueles ideogramas, aquelas coisas, tudo é baseado nessa matemática. Tudo. Porque eles trouxeram isso e permanecem com isso até hoje. Então, quando você vê uma pessoa que ele é calígrafo chinês, aquele calígrafo chinês, ele faz de tudo para que aquela caligrafia dele esteja dentro da harmonia perfeita. O que a gente chama aqui de proporção áurea, eles lá chamam de harmonia. Então, quando atinge a harmonia perfeita, que é quando a pessoa enxerga naquele objeto o seu próprio eu, a sua própria reverberação. Fantástico. Então, na Renascença, quando aqueles pintores iam fazer os quadros, né, o grande gênio da vida, que foi o Leonardo da Vinci, tudo que ele criou, tudo que ele deixou dentro disso. Ele era o mestre disso. Então, assim, quando a gente pensa no Anel Atlântico original, nós estamos pensando numa matriz que cria todas as ondas e se transformam essas ondas em formas. Isso está dentro de todo o compêndio da radiestesia. Então, além do André Belizar, nós tivemos o Roger de la Fonte, que tem esse livro é muito bonito. Trata todo tipo de energia que tem em todos os ambientes. Tem esse aqui, Magia das Energias, também é dele. E tem esse outro aqui que é um francês também, que aliás está escrito em francês, mas é dele também. Esse aqui era um grande mago. E esses 3 livros aqui, quem retrata algumas dicas do que é o Anel Atlântico que foi descoberto lá. Por quê? Esses 2 aqui, mais o Nicolas Roerich, eram ligados dentro do estudo da alta magia antiga, da radiestesia. Então, quem começou a me dar os elementos para que eu entendesse o que era o Anel Atlântico e chegar nessa forma, começou com eles, e depois vieram meus estudos taoístas, as minhas vivências espiritualistas, e esse conhecimento e também mais os estudos da geometria sagrada e também da radiestesia me deram elementos necessários. Lógico, lá atrás teve a lapidação, teve também os desenhos das mandalas que eu fazia na minha adolescência, com linha, né? O pentagrama que eu comecei a desenhar, eu tinha 5 anos. Quando eu segurei o lápis a primeira vez, eu fazia isso em tudo que era livro, em tudo que era caderno que tinha uma vaguinha, eu estava fazendo isso. E eu não sabia porquê. E as pessoas, às vezes, com medo, diziam: menino, você está fazendo alguma coisa errada aí, porque isso não é um símbolo, esse desenho não é bom. Eu falei: mas é de 5 Salomão está na Bíblia e dizem que é a melhor coisa do mundo. Então, vou fazer. Ou seja, eu ainda tinha a certeza de que tudo isso era bom.
E eu fazia só falar, enquanto os outros eu não estavam com vontade de dar explicação, eu falava, é minha estrelinha, eu gosto da minha estrela. Então, Mesmo adulto, mais de 10 anos de aí estudo para concretizar isso uma aqui eu tinha ideia. 5 anos, de 5 a 5 para 6 anos, foi quando eu segurei o lápis a primeira vez, com firmeza, né, com firmeza. Depois ela se apresentou para mim lá quando eu estudava, quando eu comecei o Tai Chi Chuan, em 95 comecei o Tai Chi Chuan nos 5 elementos. Quando vieram aquela forma que eu tinha que ver aqui os 5 elementos, que eram os órgãos, e aqui ele fazia isso, exatamente como eu fazia a minha estrelinha. Aí depois de tudo isso vai para a nossa escola, na nossa escola lá, que também chega exatamente nesse ponto. Lembra da antropogênese? Primeiro círculo, depois divide em 2, depois em 4, depois, né? Então tudo isso vem culminar nessa sabedoria. E o que eu acho mais fantástico disso tudo é que pega-se toda uma imensidão de teoria, chega-se a uma conclusão. Disso aí. Que está no mesmo átomo nosso. Isso é incrível. Nosso não, no átomo da criação. E aí depois tem a questão de sim, tem toda essa teoria que tem início, meio e fim, e tem o teste físico real, que aí você fala, vamos ver se é ou se não é. É muito fantástico. Porque tem a prova teórica, a prova prática. Conseguir materializar, para mim foi assim um maior desafio, foi um dos maiores desafios que eu tive na vida. Foi entender tudo isso para depois conseguir fazer um designer. E é interessante que de fato na área industrial, né? Foi até uma grande pessoa que eu tenho um grande respeito que fez para mim, lá da UNB, ele estava terminando a engenharia mecânica, e aí eu falei, cara, quando eu fui apresentado a ele, depois de várias e várias explicações desse tipo que eu estou falando para você aqui, aí a gente chegou na primeira forma. E a ideia é essa. Quem olha lá é um anel, mas é a convergência desse universo todinho e quem vê só o anel não está vendo quase nada. Exatamente. Mas tudo na Sem contar vida... a história todinha de vida, toda depois a busca de tanto tempo, tanto erro e acerto, e principalmente a questão da perseverança. Sim. Você vê que deu errado, mas o que deu errado? Porque está tudo certo. Onde for o detalhe? Corrige o detalhe. Onde for o detalhe? Corrige o detalhe. Opa, tá aqui. Corrige, vai corrigindo. Aí, depois de toda essa correção pronta, tudo, eu não era apto ainda a fazer um teste para saber se o anel realmente estava onde eu queria. Aí o meu professor de radiestesia, que era o Shankar, ele se prontificou a fazer o teste. Aí eu mandei o anel para ele, mandei as fotos e tudo. Ele só falou assim, nunca vi nada igual, porque o maior símbolo que dá aqui dá 15 unidades de bóvios, 15 mil UBs. A perfeição daquilo que a gente faz como perfeito dá 15 mil UBs. O seu está dando 33. Então, aí eu também não achei que eu poderia melhorar, tirar uma contraprova. Encontrei uma pessoa que era a minha irmã lá de doutrina, lá do Vale. Encontrei ela pela internet, chamada Eliane. E a Eliane, quando ela soube do projeto, ela disse, venha na minha casa, que eu também tenho curiosidade de conhecer e eu vou fazer todos esses testes para você. E a maior revelação que a gente teve quando estava fazendo o teste ao vivo, cheguei a me emocionar, é que depois de meia hora em que ela fez os primeiros testes preliminares, gráficos UBs, gráficos os vários, os movimentos do pêndulo e tal, e aí quando chegou o momento ela chamou o marido dela, que também era frequentava o mesmo local que eu, bem, corre aqui. Aí pegou e mostrou o pêndulo para ele. O pêndulo era de metal, como é aquele metal amarelo que a gente chama o nome? O latão. É tipo latão. Estanho. Eu até tenho um aí que ele fica meio com aquelas coisas
impregnado assim por fora, ele vai criando uma crostazinha pequena. E a dela estava assim, mas não era que chegava a ser, mas estava meio manchadinho ali. E aí quando ela chamou o marido que viu o pêndulo, era como se o pêndulo tivesse acabado de sair de um polimento perfeito. Ela, você poliu esse pêndulo, Liliane? Por que você não me chamou para eu polir? Ela disse, não, bem, foi o anel. Aí ali eu ganhei meu tempo, ganhei minha coisa, fui dedicar a escrever livro, a melhorar o site, a fazer tudo. Aí teve um ponto muito crucial, porque até então o anel eu não fiz ele para o mercado. Não sei se eu já contei isso para você. Não, acho que não. Eu fiz o anel para mim, porque o meu maior desejo era fazer Tai Chi Chuan durante o dia, porque a Tai Chi Chuan resgatou a minha vida. Conforme eu te falei lá atrás. E quando eu conheci o Anel Atlântico, tudo isso que eu acabei de explicar para você, da coincidência de todas as coisas, eu falei, eu quero esse anel, porque eu vou fazer Tai Chi Chuan 24 horas ou 12 horas por dia, ou seja, eu não vou sair mais desse fluxo de energia perfeito. E depois que a Eliane testou o anel e tudo, eu cheguei em casa, e aí eu pus a mão assim na mesa, à noite, depois das 8 horas da noite, e fiquei olhando o anel assim, e agradecendo. Eu não sei se eu agradecia a mim, se eu agradecia a Deus, se eu agradecia ao meu ser interno, e eu só dizia, puxa vida, eu consegui. Puxa vida, muito obrigado. Pô, Edom, você foi muito bom. Eu passei a me elogiar também. Aí nessa hora eu recebi um influxo de energia muito forte. Muito forte. Falou com o anel assim na mão. Dessa forma aqui. Um recado de dentro para fora. Esse anel não é só para você. Ele é para a humanidade. Esse anel não é só para você. Ele é para a humanidade. Levei um susto. Fiquei surpreso. Que humanidade, que forma, como eu vou fazer se eu fiz o anel para mim? Era para mim, para um outro amigo e para minha esposa, porque teve uma coincidência entre nós três, que esse anel se materializasse. E aí eu fui dormir, e nesse de dormir, sonhei que eu deveria fazer um site e escrever o livro, e contar toda a história do anel. E aí, a partir daí, eu comecei realmente a chegar aonde eu precisava chegar para obter os conhecimentos mais profundos sobre a sabedoria das idades, para que eu pudesse ter elementos capazes de falar tudo isso que eu falei aqui para você com segurança e com segurança só. Quem gostar tá bom, quem não gostar também tá bom, porque aquilo está realizado. Interessante isso que você me disse outro dia, inclusive. Seja o impacto no físico, né, a ideia de como ele otimiza o físico, né, e a gente conversou mais como ele expande a aura Sim. da pessoa, né, que você falou outro dia. Então, ele é um canal de convergência dessas energias do corpo da pessoa, que vai maximizar tanto o físico quanto os demais corpos, e aumentando percepções, etc. Essa é, assim, claro que a questão de saúde é fundamental, né? Mas o reverbério maior desses outros corpos é que realmente é o que me chama muito mais atenção. Por quê? Não que seja pouco físico. Não, estou dizendo assim, qual é a primeira coisa que todo ser humano necessita, desde a hora que nasce? A proteção. E até a hora que partir para ir embora, ele precisa de proteção. Seja na palavra, seja no andar, seja onde for, ele precisa de proteção. E o Anel Atlântico tem como base principal, o princípio dele é exatamente a proteção. Por quê? Porque a proteção que ele consegue trazer está exatamente no fortalecimento do seu Ti, do seu prana, da sua energia vital. Então aqui está uma pessoa, né? Está uma pessoa aqui que ela tem uma áurea aqui.
coladinha. Aí depois, quando você usa o anel Atlante, esse ovo áurico aqui, essa forma áurica, ela vai aumentando. Ela vai se tornando um escudo. E esse escudo aqui protege você de tudo que é forças que venham daqui de fora, seja de inveja, de ciúme, de coisas que a gente não está vendo nem percebendo. Vibrações mais baixas. Vibrações mais baixas, ou seja, até penetrar essas 7 camadas, o anel, quando ele chega lá nas 7 camadas, mas o anel já te protegeu de tudo isso. E como você está muito forte dentro desses seus 7 corpos vitais, todos nós temos os 7 corpos vitais, os 3 superiores e os 4 inferiores, né? Contando com o corpo físico, se eles estão muito bem, nós vamos chegar nos 5 órgãos vitais masculinos e nos 5 órgãos vitais femininos que eu expliquei ali atrás. E aquilo ali eles vão funcionar muito bem, ou seja, o motor pega um óleo novo ali, pega uma água nova, então você está todo, o fluxo aqui passa a ser um fluxo de harmonia perfeita. Quem recebeu o fluxo de energia aqui, transfere para o outro. Então isso daqui te dá o quê? Saúde. A proteção, a saúde. E você está vibrando nessa energia muito alta aqui, você entra em ressonância, ou seja, a tua estação corporal entra em ressonância com o teu rádio natural aqui, né, que é o corpo, entra em sintonia com a estação que manda todos os impulsos, que é Deus, que é exatamente a intuição. A intuição. Por quê? Porque tudo isso está equilibrado, ou tende a se equilibrar. Você está com proteção, você tem saúde. Então, a junção desses dois aqui faz com que esse fluxo aqui ande bem. Isso aqui está andando bem, então você vai para a sua sintonia. É um caminho bem natural. Assim, os mestres taoístas têm isso. As pessoas que fazem meditação também têm isso. As pessoas que fazem yoga, as pessoas que fazem meditações, que fazem vivências sem precisar utilizar psicotrópico, nada, eles também estão em busca disso e recebem. É um otimizador físico e espiritual. Exatamente, recebem. Isso, por quê? Porque essa força ela é uma coisa natural. Qual é a diferença disso daqui? É porque para eu receber isso daqui eu tenho que ficar algum tempo ali dedicando a essa intenção. Esse outro aqui, eu já recebo isso automático a partir do momento que eu ponho. Então essa é a diferença. Por isso a minha vontade, vou ficar fazendo o Tai Chi Chuan e tendo todo essas sensações maravilhosas do Tai Chi Chuan com o anel. Interessante que é que eu falei agora há pouco. E além de tudo isso, é igual nós testamos outro dia, né? Até gravou. Tem testes físicos, são reais, naquela outra filmagem. Eu fiz, eu não posso mentir para mim mesmo, na verdade eu vim aqui para saber a verdade. Eu estou aqui como crítico, assim, naquele sentido. Sim, não mal, né? Não, mas o crítico. Aquela crítica de quem quer o bem, de perceber a verdade, né? Sim. E aí tem, lá não posso negar, realmente eu estava me sentindo diferente ali. E tem outras coisas para medir, inclusive a gente falou mais cedo sobre a questão do aurímetro, outras coisas que a gente pode verificar, até com o pêndulo, igual você falou, interessantíssimo. Mas a gente que é muito mais do que simplesmente ver essa teoria densa e bonita, né? Mas como você trouxe, né, os equipamentos, vamos, pode, você está livre agora para você fazer os testes. Aqui está o anel mini, o mini anel, que está incrustado aqui na pulseira. Aqui está o anel, que o primeiro anel que eu fiz é esse aqui. E está o meu aqui também, que eu uso. Então os 3 anéis estão aqui. E agora eu deixo você... Agora você me acompanha. Agora, antes de você começar, todas essas bases, as bases principais estão aqui. Depois eu quero... Nessa literatura. Aqui nós temos aqui a base lá da eubiose, junto com os livros que tem outros ali. E a grande precursora de tudo isso, que é a doutrina secreta. A primeira vez que eu li isso aqui, foi nos anos 80, li 2 vezes, não entendi nada, mas até hoje ele anda comigo. Bom, gente, eu trouxe aqui um instrumento de medição de força, né?
para quem vai fazer a pressão de mão, né? É conhecido também como dinamômetro, né? Pode chegar um pouquinho aqui, tá? Aqui. Isso, pegou. E aí, no caso, é basicamente saber qual é a pressão em quilos que eu consigo imprimir com cada uma das mãos, né? Eu vou até repetir ele 3 vezes, vou imprimir o máximo de força que eu puder. Eu tenho a mão direita mais forte um tanto do que a esquerda, isso vai ficar muito evidente nos números. E vamos ao primeiro teste. E normalmente no segundo, terceiro vai caindo um pouco a força, né? Mas faz parte. Primeiro teste com a mão direita. Bom, 66,5 quilos de pressão, né? Vamos começar de novo. A mesma mão? Mesma mão. Aí já caiu um pouco. 65,8. Consigo captar aí. Aí já caiu um pouco mais. 65,6. Essa mais ou menos uma média de 65 aí, pouquinho, na mão direita, né? A mão esquerda, como eu falei, ela costuma ser um pouco mais fraca. Vamos ao primeiro. Deu 61,3. Chegou a estalar o pulso. Segundo. Nossa, caiu bastante. 58,6. É, 56,7. mas cai, hein, cara? Cai. É porque nem deu tempo de respirar direito também, mas normalmente vai caindo. Normalmente é só para deixar bem claro que é uma queda, né? Libra. Agora você escolhe um dos talismãs aí, tá, que você achar mais proeminente. Eu vou começar com esse menorzinho. E é interessante que contra números não tem o que falar. Isso aqui é uma questão máxima aqui de... Mostra ele aqui pertinho. Tá aqui no pulso esquerdo. Pulso esquerdo, ok. E assim, tanto faz o lado agora nesse momento, né? Tanto faz. Tá. É porque a primeira foi o quê? 65 de média nesse 66. daqui. Mais ou menos 66, isso. 66 de média. 66,8. Foi esse. Não, diga a média. Tá. A média. Tá. Agora esse daqui ficou uma média de 56 com a mão esquerda. 56, 56,5. Né? Ok. Dá para lembrar aqui agora. Então, então você faz o teste. Já iniciei ele aqui. Já tem alguns segundos que eu estou com ele aqui no pulso esquerdo. Desligou. Vamos de novo. E agora mais um teste. Com a mão direita. Mão direita. Vamos lá. Aumentou consideravelmente. 70,7 e não senti cansaço. Que da outra eu estava esgotado. Já aumentou mais de 4 quilos aqui. Segundo teste com a mão direita. Manteve. 70,2. Sessenta e 69,6. Esse foi o teste com a mão direita. Não me senti desconfortável. Não senti a força esvaindo como da outra vez. E realmente é um aumento considerável para quem já só estava na média de cair. Então a ideia é que caísse agora, né? Um pouco mais do que da outra vez. Por mais que tenha dado um intervalo entre um braço e outro. Primeiro teste com a mão esquerda. Desligou.
61,5, já aumentou mais uns 4, 5 quilos de pressão. Segundo teste. Manteve quase 59,9. Caramba. Terceiro teste, mão esquerda. 57 cravado. Ou seja, teve um resultado aí acima de 60 com a mão esquerda. 65 em média. Com a mão esquerda. Com a mão esquerda, 65. A outra chegou a 72, 71. Assim. Tem que olhar os números certinho, tem que olhar lá. Mas foi mais ou menos isso daí. Agora tem a questão de ver com o outro anel, né? Só que agora também você já está meio cansadinho, né? Podemos fazer já para o peso, é verdade. Dá uma cansada. Eu quero. A tendência é que venha cair um pouco mais. Tem agora um teste com o pico de peso, né? O máximo que eu consigo levantar. Vou deixar o meu anel aqui também, que você escolhe aí o anel que você quer fazer. Tá. Aqui, eu vou acompanhar você aí. Eu tenho 20, 25, uns 26 quilos aqui total, sim, com anilha e tudo aqui do halter, né? Eu vou fazer sem o anel. Esse aqui é o meu pico de força, né? É o que eu consigo fazer no bíceps aqui. Tá gravando? Então. E aqui eu não tô roubando, não. Tá colocando realmente. Aqui se um quilinho, 2 a mais aqui, talvez eu já não conseguisse fazer. Agora com a outra mão. O braço esquerdo. Realmente é peso. Eu vou, se bem que eu vou colocar qual desses aqui? Qualquer um desses. Pode ser esse daqui. Eu vou colocar esse que é maior para ver se ele segura aqui no dedo. Não. Aqui. Vai ficar na mão esquerda, depois eu vou alterar. Tá. Bom, vamos ao teste. 26 quilos. Vamos ver como é que vai ser minha percepção aqui. Nossa. Que isso, cara? A segunda repetição já pegou um pouquinho. Aqui já deu a falha. De uma repetição quase morrendo para 2 é muita coisa. A diferença é grande. Manter. Vamos ver. Não, cara, tá bom. Tá bom. É muita coisa. No primeiro momento eu sinto realmente mais leve. Não é uma questão assim, porque não tinha como fingir isso aqui. Sim. E ainda mais quando já fiz alguma repetição anterior, sim. A tendência é perder a força, né? Tá. E eu me senti muito confortável na questão de... Na primeira vez que subiu, né? Ó, é muito leve no primeiro momento. É muito leve. Se eu pudesse colocar mais peso aqui... Não vai caber, né? Não, cara, tá bom. Eu acho que aí você já... Agora eu tô querendo sentir aqui direitinho. Fantástico. Fantástico. De fato. Vamos colocar esse outro aqui. Vou colocar um menorzinho. Nossa senhora, agora eu mesmo já fiquei meio... Eu sabia que era assim, porque quando eu vou pedalar, fazer qualquer coisa, eu sinto uma diferença enorme. Enorme na resistência e tudo. Mas assim, em termos do que a gente está fazendo hoje aqui, eu nunca tinha feito. Igual da cadeira que fez lá também. Que é mais ou menos a mesma coisa, com diferentes objetos, né? Aquele da cadeira também eu fiquei impressionado, principalmente o teste final. Nossa, aquilo ali foi... É a primeira vez que eu estou fazendo, eu nunca tinha...
Realmente é... Vamos ver. Agora com esse anelzinho menor. Que provavelmente eu não teria feito essa repetição. Você está cansado já, né? Já. Fantástico. Bom, são testes físicos. Eu notei real o início do exercício mais leve, apesar de esperar de que tivesse menos força para repetir, né? Então, é isso. Esses são os testes físicos de hoje. Eu estou satisfeito, gostei. Nossa. Bom, Norton, eu não tenho como te agradecer, porque eu sempre... Assim, eu acho que tudo acontece na hora que tem que acontecer, né? E como a gente tá... Chegou esse momento da gente estar mais próximo, até mesmo pela nossa missão, e pela empolgação que você teve, eu quero te agradecer muito por toda essa empolgação, por você ter ter essa vontade de testar, de ver, eu sei que você não estava duvidando, mas é experimentar, né? Ou seja, eu quero saber em que sentido realmente isso... Queria entender, né? Entender tudo isso. Então, cara, eu realmente não tenho como te agradecer, só não ser muito obrigado, te oferecer um bom suco. Mas tá muito bom. E assim, e pela permissão que você vai me dar de mostrar isso para todas as pessoas que têm às vezes muita vontade, que têm muito ceticismo, que faz parte, né? Hoje em dia, cada dia mais está mais complexo, né, das pessoas terem realmente alguma coisa que funcione, que leve para suas vidas. E eu sei, desde o primeiro momento em que eu tive a paixão por o anel, no primeiro momento que eu sabia que isso existia, a busca de 10 anos por um anel que fizesse o que eu já entendia, e depois os 2 anos para materializar. Foram, assim, momentos muito fortes. E até hoje, ele foi lançado em 2012, nós estamos aí com 12 anos de lançamento, ou seja, completamos a tábua redonda, né? A tábua redonda dos 12 cavaleiros da tábua redonda, completamos esse ciclo. E agora você vem me dar esse presente maravilhoso aqui de refazer todos os testes em uma nova perspectiva, em uma nova maneira de ver tudo isso. Muito obrigado. Eu agradeço.